Fala, turma. Hoje é dia 31 de maio de 2026. Vamos conversar hoje um pouquinho aqui sobre Ibovespa, sobre o movimento do mercado brasileiro. Mas antes, eu quero trazer aí para vocês também um pouco do contexto que está acontecendo no mercado, até para depois a gente partir aí para os gráficos. A gente veio aí num movimento muito forte de mercados emergentes, aí falando especificamente de Brasil em janeiro e fevereiro. A partir de março ali começamos a ver alguns soluços depois da guerra dos Estados Unidos e Irã. E ali, a partir de dia 15 de abril, mais ou menos, na segunda quinzena de abril, o que a gente viu foi uma reversão aí, ao menos nessa janela de mais curto prazo, dentro do Ibovespa, muito capitaneado aí pela saída do fluxo estrangeiro da B3, tá? Desde o dia 15 de abril, a gente está vendo aí uma saída de fluxo estrangeiro, acho que só em dois pregões, desde o dia 15 de abril que a gente teve entrada de fluxo, o resto foi tudo saída. E o pano de fundo dessa saída aí do gringo da Bolsa Brasileira, ela tem aí, a gente tem que, como se a gente pudesse dividir aí em dois cenários, né? O cenário externo e o cenário interno. No cenário externo, a gente tem aí uma migração do mercado voltando a olhar muito para o setor de inteligência artificial, e aí a gente viu aí países que estão diretamente ligados a esse nicho de mercado performando muito bem, e aí principalmente o destaque vai para a Coreia, que está puxando aí o basket do mercado emergente, o EM, né? O EM renovou aí a máxima histórica nessa última semana, e muito disso está ligado ali ao movimento da Coreia. Depois eu mostro para vocês ali no gráfico. Já o Brasil, nessa janela mais curta, sofreu, como eu falei, com essa saída de capital. Então a gente tem ali no cenário externo uma migração do mercado para esses mercados ligados à inteligência artificial, e também temos uma segunda vertente ali que justifica essa saída de fluxo de Brasil nesse cenário externo, que é uma perspectiva aí de patamar de juros mais alto, inflação mais alta, tá? E aí, essa questão da inflação mais alta, ela está ligada também basicamente dois bracinhos aí. Um é esse cenário de guerra, né, que puxou petróleo, e não só petróleo, toda a cadeia está sendo comprometida com essa continuidade da guerra, né? Uma guerra que ali inicialmente o mercado previa que duraria ali no máximo um mês, 4 a 6 semanas no máximo, e a gente já está vendo aí a guerra entrando no seu segundo mês de duração. Então, quanto mais tempo ela dura, mais confusão ela causa dentro da cadeia econômica. E aí pega não só petróleo, pega fertilizante, pega uma série de produtos que passam ali por aquela região ali de Hormuz, e aí isso tudo tende a causar uma elevação dos preços, que vai causar inflação, que acaba causando uma perspectiva de juros mais elevada. E além de ter esse cenário de guerra contribuindo para essa mudança de perspectiva para os juros de guerra prolongada, causando essa mudança para uma perspectiva de juros mais elevado, a gente tem a própria questão da inteligência artificial também contribuindo para isso. Cada vez mais unânime a visão de que a inteligência artificial, tudo bem, no longo prazo, ela tende a ser algo desinflacionário, mas no curto prazo, nessa janela inicial de desenvolvimento, ela é algo inflacionário, porque demanda muito capex, é muito investimento, demanda muita energia, e isso tudo tende também a elevar a inflação. E aí, esse cenário lá de fora está causando uma perspectiva de juros mais alto, ou pelo menos um ciclo de corte, um ciclo de arrefecimento de juros, uma extensão desse ciclo menor, e aí, naturalmente, isso aí causa uma perspectiva de juros de taxa terminal um pouco mais elevada. Já tem gente até que acredita que o Federal Reserve, o Fed, vai precisar aumentar juros até dezembro, tá? Isso aí é um outro também, um outro aspecto dentro desse rearranjo que a gente está vendo aí do cenário. E aí tudo isso contribui para uma perspectiva de taxa de juros mais alta. Isso aí contribui para que esse capital que estava vindo para o mercado emergente sofrer aí um abalo, nem que seja pelo menos nessa janela curta dentro dessa tese. Tá? Lembrando que se tem uma perspectiva de taxa terminal mais alta, ou até mesmo de reversão dentro desse ciclo, com um eventual aumento na taxa de juros americana até dezembro, e aí não só americana, tá? Há uma perspectiva de juros mais altos em todo o mundo, o mercado está começando a falar, a conversar sobre isso com muito mais ênfase do que a gente via aí nos primeiros 2 meses do ano. Isso põe em xeque também aquela questão da tese do DXY mais fraco, tá? Porque se a gente tem os juros mais altos lá nos Estados Unidos, naturalmente o dólar também tende a aumentar ali o seu patamar de piso, e aí isso aí também não seria bom para emergentes. Então, esse cenário macro de perspectiva de um ciclo de uma taxa de juros mais baixa, um ciclo de corte de juros mais baixo, ou até mesmo de reversão para ser necessário um aumento da taxa de juros, mais essa migração do mercado de volta para o setor de inteligência artificial, ele justifica esse fluxo de saída aí do Ibovespa. E aqui no cenário interno, é importante lembrar que, juntando com esse cenário mais adverso lá de fora para o Brasil, a gente também teve no cenário interno a questão do áudio do Vorcaro e do Flávio Bolsonaro. Também colocou em xeque o cenário que a gente vinha vendo aí no início do ano. Qual era o cenário do início do ano aqui dentro do Brasil? Flávio Bolsonaro cada vez mais ganhando força com sua candidatura,
melhorando o seu desempenho nas pesquisas eleitorais, melhorando seu desempenho no Polymarket e até assumindo um certo favoritismo para a eleição lá de outubro. E aí, quando a gente teve ali aquele áudio que foi divulgado do Flávio com o Vorcado, essa dinâmica mudou. A gente viu o Lula, à esquerda, voltando a ganhar terreno nas pesquisas eleitorais, voltando a ganhar terreno lá no Polymarket e voltando a ter aí um ligeiro favoritismo para as eleições de outubro. Por óbvio, isso, sob perspectiva do mercado, também funcionou aí como um peso para o nosso Ibovespa, uma vez que o mercado acredita que se houver aí uma mudança de pêndulo lá no final de outubro, naturalmente fica mais fácil a gente acreditar aí numa questão de ajuste fiscal aqui no Brasil. Por outro lado, se a gente vir aí a esquerda tornando favorita e ganhando a eleição, essa questão do fiscal, né, fica mais complicada, uma vez que o fiscal do Brasil vive um momento aí muito complexo. Então, tudo isso, todo esse fator externo e esse fator interno que a gente viu aí a partir aí da segunda quinzena do mês de abril de 2026, contribuiu para esse cenário que a gente vai ver aqui agora no fluxo da B3, tá? Então, deixa eu botar aqui na tela para vocês o cenário aqui do fluxo. Então, tá aqui, ó, na tela para vocês. Essa aqui é o fluxo do investidor estrangeiro na B3. Percebam como a gente vinha bem positivo ó, até a metade de abril. E aqui, ó, a partir do dia 15 de abril, foi só saída de fluxo estrangeiro. Lá no pico, a gente chegou a ter 69 bi de fluxo acumulado de entrada na B3. Para agora, último dado aqui do dia 27, a gente saiu de 69 bi para 42 bi de fluxo. Ou seja, houve uma bela de uma saída aqui desde o dia 15 de abril. Do dia 15 de abril até o dia 27 de maio, apenas em 2 pregões a gente viu fluxo positivo do gringo na B3. Os outros foram todos pregões de saída. E aí, isso justifica esse movimento de correção que a gente viu do Ibovespa dos 199 mil pontos voltar ali na região dos 173 mil pontos. E aí, continuando a olhar aqui essa dinâmica mais macro, a gente olha aqui um movimento interessante desse último mês aqui do petróleo, tá? Petróleo, a gente tem aqui, ó, esse FIBO aqui, essa retração de FIBO aqui em laranja, é o fundo aqui, ó, do Covid, até lá o topo, então fundo aqui de 2020, até o topo aqui, ó, que ele fez em 2022, e aí, ó, a gente corrigiu até a retração de 61,8 dessa pernada, subiu, voltou na retração de 61,8, armou aqui, ó, um fundinho duplo, foi para cima, e aí teve aqui a questão do evento lá da guerra Estados Unidos e Irã. Com a guerra dos Estados Unidos e Irã, a gente abriu aqui, ó, o mês de março, rompendo esse canalzinho de baixa, voltou em pullback para testar aqui a LTB que foi rompida e fomos lá em cima. A gente pode pegar aqui, ó, uma extensão de Fibonacci, projetar este fundo duplo mensal para cima. Quando a gente faz a projeção desse fundo duplo mensal para cima, a gente vê, ó, que o petróleo veio entregar aqui, ó, o terceiro objetivo de Fibonacci da projeção dessa figurinha de reversão que foi feita aqui, ó, na retração de 61,8. E aqui nessa terceira projeção dessa figurinha de reversão aqui do gráfico mensal, também tinha aqui nessa região, ó, uma região de resistência. Perceba aqui, ó, que o petróleo foi para cima e largou uma sombra nesse candle, para cima e largou uma sombra nesse candle, para cima e largou uma sombra nesse candle. A gente veio visitar justamente esta região mais uma vez aí no pós-guerra, e mais uma vez a gente bateu nessa região e não conseguiu passar, com o petróleo fechando esse mês de maio com uma senhora queda aí, ó, de 17% no mês, e voltando a trabalhar aqui na região da retração de 38,2 desse impulso de subida, tá? Se esse movimento do petróleo tiver continuidade nesse próximo mês de junho e voltar, por exemplo, para testar essa região aqui de rompimento, junto aqui, ó, com a LTB desse canal que foi rompida, se ele volta nessa região dos 80 dólares, 80 e poucos dólares, naturalmente, o que a gente pode ver, pode esperar dentro desse rapaz aqui, que é o 10 anos, juros de 10 anos dos Estados Unidos? A gente pode esperar ele voltar para trabalhar pelo menos aqui nessa região de baixa. Perceba que o 10 anos, ele vinha trabalhando aqui, ó, no movimento de canal de baixa, ó, desde muito tempo, ó, desde 1980 e pouquinho, vinha no canal de baixa, até que aqui, em 2020, 2019, 2020, 2021, ele fez aqui ó, um ombro, uma cabeça e um ombro, e saiu em reversão para cima. E aqui nesse gráfico mensal, depois que ele fez essa pernada direcional para cima, ele começa a fazer aqui uma figura de consolidação. É uma lateralização. Você pode traçar aqui ó, uma LTB, você pode traçar aqui uma LTA, e você vai ver que o 10 anos nos Estados Unidos, no gráfico mensal, ele está trabalhando dentro de uma lateralidade no formato de triângulo, um triângulo simétrico. E nesse último mês de maio, agora de 2026, a gente volta para testar a LTB desse triângulo, largando aqui uma estrela cadente. Se a gente perder a mínima desse mês de maio, agora no mês de junho, a tendência é que o preço volte, pelo menos aqui, para fazer um novo teste desta LTA. E se isso se confirmar, e aí eu acho que passa muito
por esse rapaz aqui, por isso que eu mostrei para vocês, do petróleo, e essa barra desse mês de maio é bem interessante por isso. Se esse movimento de alívio do 10 anos acontecer, pelo menos, de volta aqui para essa região dos 4, é natural a gente ver o mercado, seria natural, pelo menos, esperar que o mercado voltasse a pegar mais leve nessa questão da visão da questão dos juros, e com isso a gente poderia ver, sim, um retorno de fluxo de forma mais espalhada para mercados emergentes, consequentemente, para Brasil. Tá? Então, eu fico muito de olho no movimento do petróleo. Quem sabe aí sai um eventual acordo entre Estados Unidos e Irã. Lembrando que nessa última semana a gente viu aí a notícia de que tem um acordo já na mão do Trump, e ele está agora analisando se aceita ou não esse acordo. Vamos ver aí como é que vai ser o noticiário nessas próximas semanas. Mas eu, Vitor, eu prefiro, dentro desse contexto da guerra, acreditar mais no Irã do que até no Trump. Tá? Então, por mais do que o Trump faça aí anúncios dentro da rede social dele, ou mesmo em entrevistas, eu só vou acreditar mesmo num acordo quando eu ver esse tipo de manifestação saindo da boca ali do representante do Irã. Então, mas se de fato acontecer esse acordo entre Estados Unidos e Irã, seria natural a gente esperar aí a continuidade desse movimento de correção que a gente viu no mês de maio no petróleo, e com essa continuidade da correção que a gente viu aí nesse mês de maio no petróleo, a gente pode sim ver esse alívio aqui no 10 anos, esse 10 anos voltando para trabalhar aqui pelo menos nos 4, e com isso a gente pode ver sim, pelo menos nesse movimento inicial, aí pós um eventual acordo lá na guerra, um alívio dessas taxas de juros e, quem sabe, com isso, um retorno aí de fluxo para o mercado brasileiro. Tá? Então, bastante atenção nesse noticiário de guerra e no movimento do petróleo e no movimento do 10 anos. Tá? Esse movimento do petróleo aqui no mês de maio me chama a atenção, uma vez que o preço ele sofreu uma senhora de uma batida ainda sem um acordo oficial. Tá? Então, vamos ver se tem gente sabendo aí de alguma coisa, já antecipando esse movimento ou não. Tá? Então, tá aqui o gráfico semanal, a projeção, já vou até apagar, uma vez que foi lá entregar o alvo, e a gente está trabalhando agora aqui numa região de suporte para o petróleo, tá? Tá numa lateralidade aqui, topos já na mesma região, vem testar esse fundo pela segunda vez, confluência com a média móvel de 20 aqui do gráfico semanal, é uma região de suporte. Se perder essa região aí, acho que pode ser uma boa notícia aí de forma geral para o mercado brasileiro, tá? Exceto aí para o setor de óleo, mas para os demais setores, para o mercado em geral, vejo como uma notícia positiva, porque se, por exemplo, a gente fizer a perda dessa região de mínima e voltar aqui para testar essa região da retração de 50, média móvel de 200 semanal, e a LTB que foi rompida, trabalhar aqui nessa região de gap até que ficou para baixo depois do rompimento aqui da guerra, a gente deve ver sim um alívio aqui no 10 anos, como eu mostrei para vocês, quem sabe ele voltando aqui nessa parte baixa, e com isso a gente pode ver aí um retorno de fluxo para o mercado brasileiro. Tá? Eu vou parar o vídeo por aqui, vou abrir um novo vídeo para a gente falar agora especificamente do Ibovespa. E aí eu vou partir aqui de uma análise mensal do Ibovespa para a gente ver essa perspectiva aí de maior prazo do mercado brasileiro.